Alguém? Pessoal, então assim, de forma geral, né? O Luthier só pediu para mim entrar aqui para ver com relação a essas dúvidas, tá? Então eu já vou até compartilhar aqui com vocês. O Adriano entrou novamente. Adriano, quer falar alguma coisa? Acho que você já tinha entrado. Entrou em dois computadores, né? Em dois dispositivos diferentes. Eu não estou conseguindo ouvir ninguém. Se estiver falando aí, precisa abrir o microfone. Não tem dúvida por enquanto? Então, vou fazer o seguinte, ó, para a gente não perder essa aula, né? Eu vou só fazer uma abordagem geral sobre a terceira atividade, tá? Se tiverem alguma dúvida com relação à primeira e à segunda, que é sobre essa web aqui que eu postei para vocês, aqui, ó. Deixa eu até voltar lá para mostrar para vocês, ó. Videoaulas. Nessa videoaula aqui, ó, eu explico exatamente o que é para ser desenvolvido, tá? E deixa eu Então, aqui, ó, deixa eu só mostrar para vocês. Eu li aqui com vocês, né, a atividade, mostrei a folha-resposta do que é esperado que vocês façam na segunda atividade. Isso aqui, né, esse laudo aqui, quem desenvolveu fui eu, né? Eu falei aqui, ó, pessoal, vocês podem fazer nesse formato, utilizando mais ou menos essas informações que eu disponibilizei para vocês, para fazer o de vocês, né? Lembrando que o ideal é que vocês não façam cópia do que eu fiz, né? Vocês entendam o que eu escrevi, que seria uma resposta para a atividade. Essa atividade aqui teria nota 100%, tá? É o que eu faria. E posteriormente, né? E anteriormente, na verdade, eu fiz outra aqui, ó, que era a primeira atividade, ó. Isso aqui é o laudo da primeira atividade, tá? Então, o que era a primeira atividade? Você tinha que ler um laudo técnico, né? O laudo técnico estava lá na folha de resposta, aqui, ó. Não, no descritivo, né? Você vem aqui a situação, descritivo. Nesse descritivo, a gente tem um laudo e a gente precisa gerar um que seria um relatório desse laudo, né? O relatório desse laudo, ele deve ser, o relatório desse laudo deve seguir essas dicas. Dentre essas dicas, uma das dicas é, deixa eu ver se eu acho, sintetize com suas palavras o que você leu no laudo e em um parágrafo só, coloque as suas ideias, né? Colocar suas ideias nesse esquema. O que eu fiz na minha web? Eu cheguei lá na web e fiz o que eu espero que vocês façam. Aqui, ó. Então, aqui, ó, é um laudo, né? Está lá disponível na atividade. É o laudo que vocês vão ter que na verdade, isso aqui é o relatório, né? Esse aqui é um relatório sobre o laudo que vocês leram, né? Então, basicamente, o que vocês vão colocar aqui? O laudo do técnico em mecânica Paulo Moreira, que é o responsável por desenvolver aquele laudo do descritivo da atividade, ele reporta dois problemas, né? Que são os vazamentos lá na pá carregadeira. Ele identifica quais são os problemas. O problema não é o foco dessa atividade, tá? O problema em si, o que é a válvula de alívio? Para a gente não importa nesse primeiro momento, até porque a gente só está tentando entender como é que se desenvolve um relatório, tá? Então a gente pega as informações do problema e só joga aqui, tá? E depois a gente dá alguma solução, identifica o porquê de cada problema para evitar essa ação, né? Então a gente tem um problema. E antes daquele problema tem uma ação. Qual que é a ação? Ali teve um problema no Orion Wings lá, né? Que era aquela borrachinha que fica para vedação. Então foi por má montagem, né? Ou mau manuseio do equipamento. Então a gente identifica o porquê do problema daquele laudo e depois sugere soluções, né? Eu coloquei até na web que você teria que identificar
item, né, que você vai precisar comprar para realizar essa manutenção. Simples assim. Ele tem mais ou menos aí de 10 a 15 linhas. É o resumo daquele laudo, de forma que você consiga colocar ele só em um parágrafo, tá? E a segunda atividade é você desenvolver um laudo, né? E o laudo deve seguir algumas características, como identificação de quem solicitou o laudo, que seria a empresa, né? Citrus Fresh, o objetivo do laudo, finalidade do laudo, o objetivo da avaliação, né? Que você está realizando para desenvolver o laudo, os pressupostos, né? O que são os pressupostos? Você vai presumir que, depois que você faz a verificação, ninguém vai mexer mais no ambiente, no equipamento, né? São pressupostos, né? Então, você garante ali a qualidade do seu laudo, tá? Então, ele mostra aqui vários pressupostos, identificação e caracterização do produto. Então, você identifica o que você está avaliando, tá? Então, é só isso. Pega ali, lê o que eu coloquei para vocês e faz o seu próprio laudo. Oi, alguém quer falar alguma coisa? Não estou tendo acesso a imagens, só áudio, certo? Deixa eu ver aqui, eu acho que teve um probleminha aqui. Conseguiu ver? Tá vendo? Não, não. Ainda não? Negativo. Eu não sei porque eu estou com o meu celular, não conseguindo ter acesso, pode ser isso. Ah, deixa eu tentar novamente aqui. Compartilhar. Vê se deu certo aí. Não, ainda não. Mas, enfim, como eu estou em viagem ao trabalho, eu vou tentar fazer as atividades sábado e domingo. Vou Não, continuar com o áudio aí. Eu não estou com o meu notebook onde eu estou aqui, tá? eu acho que Obrigadão aí, desculpa tem aí o outro. incômodo. Pode Não, continuar. tranquilo. Pode ficar à vontade. Depois você assiste. A dica que eu tenho para hoje é justamente assista essa aula aqui, ó. Essa aula eu coloco exatamente o que é para vocês me entregarem. Só que vocês vão ler e colocar nas palavras de vocês. É exatamente o que vocês têm que entregar, entendeu? Deixa eu ver se tem. Também estou ouvindo Então, só o beleza, áudio. beleza. Tem como sair e entrar novamente? Porque aqui está aparecendo que eu estou compartilhando. Eu fico no aguardo aqui. Positivo, positivo. Vou tentar aqui. E entrou novamente, não apareceu nada. Deixa eu pedir um colega meu aqui para entrar para ver se tem algum problema. Conseguiu ver aí, Adriano? Eu pedi um colega meu aqui para ver se a sala estava ok, transmitindo a tela, tá tudo certo. Ele tá conseguindo ver a tela aqui. Tá conseguindo ver aí agora? Não, perfeito. Obrigado, Renan. Se você quiser, já pode se retirar. Nada, precisando. Valeu. Beleza. Então, agora já está compartilhando, né? Vocês estão conseguindo ver a tela. Então, basicamente era isso, né? Vou mostrar novamente. Foco em assistir essa aula aqui, ó, do dia 11/9, que é a aula que eu ensinei vocês a desenvolver as atividades dentro da
plataforma, né? Eu fiz aqui mais ou menos o que o que é esperado que vocês entreguem, que é justamente a primeira atividade sendo um relatório, né? O relatório sobre um laudo técnico. Então, basicamente, vocês vão ler o laudo técnico desenvolvido pelo mecânico, né? O mecânico aqui da atividade, que está disponível lá no descritivo da atividade. E depois de ler esse laudo, seguindo as dicas, né, lá do descritivo da atividade, você vai ter que desenvolver um parágrafo, né, baseado naquele laudo. Depois que você finalizou esse parágrafo, né, você faz a entrega da primeira atividade, tá? Então, já bastante gente já entregou. Boa noite, Luthier. Tudo certo? Opa, Leonardo, boa noite. Tudo certo? Estava aqui já transmitindo aqui para o pessoal, explicando certinho com relação às atividades. E já comecei até a gravação, tá? Então, hoje vai ser só tirar essas dúvidas, né? Com relação aos questionamentos, né? Até os dois alunos que entregaram, o que entraram aqui, já entregaram a primeira atividade. Aí eu vou reforçar novamente sobre a segunda e já vou começar a fazer uma introdução com eles sobre a terceira atividade, beleza? Se você quiser Não, beleza, fica permanecer aí, tranquilo. Pode seguir a aula aí. fechou. Então, né, só reforçando, pessoal, para desenvolver as atividades, é necessário que você assista essa aqui, né? Então, nessa web aula aqui, eu disponibilizei para vocês o que seria, né, o necessário para aprovação, para tirar os 100 pontos. Lembrando que o que eu fiz é só um espelho para que vocês se baseiem para desenvolver a atividade de vocês, tá? Beleza, essas duas atividades a gente já teoricamente finalizou, né? Se tiver alguma dúvida, se ficar alguma dúvida, pode abrir o microfone, pode mandar aqui no chat que eu tô sempre acompanhando aqui, tá? Deixa eu ver, acho que tem um questionário. Era com relação ao envio, se pode ser no Word. Outro questionamento, né, que está acontecendo bastante. Com relação ao tipo, a forma com que você pode realizar o envio, né? Você pode realizar o envio tanto no Word, né, fazer a edição no Word, baseada aqui na folha resposta, quanto no escrever à mão, tá? Então, assim, não vai ser retirado nenhuma nota com relação à forma de envio. Se você fizer à mão, tirar a foto e realizar um envio aqui, vai ser avaliado da mesma forma que quem colocar ali no Word, né? Sempre ficar atento à organização do texto, né? Acompanhar todas as linhas, escrever o mais reto possível, né? A tendência é que vocês também sigam, né, as regras ortográficas. Se tiver alguma dificuldade com relação a essa escrita, né? Faz tempo que você não frequenta, né, a escola, faz um tempinho que você não tem esse convívio de escrever relatórios, o que você pode fazer? No Google mesmo, depois que você desenvolve o seu relatório, você pode passar o que você escreveu num corretor ortográfico online, tá? Então, você escreveu algo lá, né? Deixa eu só pegar aqui, ó. Acho que esse aqui é melhor. Aqui, ó, correção.pd. Escrevi algo e agora eu preciso corrigir o português desse relatório. Pego esse relatório, jogo ele aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Eletricidade, elétrica. Vou colocar aqui, técnico em eletrotécnica. Não coloquei nenhum acento, né? Ele vai sugerir que eu coloque os acentos, tá? Então, isso aqui ele é excelente para que vocês, né, tenham um entendimento, facilite também o desenvolvimento desse relatório sem muito erro de português, né? Erro de ortografia, tá? Então, é uma nova sugestão para vocês conseguirem desenvolver essas atividades. Beleza, então a gente já viu essas duas. Novamente, né? Me coloca à disposição aí para tirar alguma dúvida com relação a essas duas atividades. E a gente vai para a terceira atividade, né? Essa terceira atividade, o envio dela, né, é em duas partes. O primeiro envio é quando você vai desenvolver um relatório de pesquisa, lembrando que a gente não está focado em realmente desenvolver um relatório para ser submetido em um congresso. É mais um relatório para vocês entenderem como que é o formato de um relatório de pesquisa, né? Então, esse é o nosso intuito. Nosso intuito aqui não é complicar demais a fim de vocês não entregarem. O nosso intuito é simplificar para vocês entenderem como é que a gente faz as formatações, como é que a gente formula um relatório, como é que é um artigo. Quando eu quiser pesquisar algo sobre a minha área de atuação, né, sobre automação, vou lá,
entro num site especializado sobre artigos desse mundo, né, do mundo aí da automação, e pesquiso algo relacionado ao que eu quero estudar, né? Então, é esse o foco da terceira atividade, né? Instruir vocês com relação a formatos de texto, né, de relatórios, tá? Então, primeira coisa que a gente tem aqui são dicas, tá? Então, aqui a gente tem todo um contexto que explica como é que é para vocês desenvolverem. Então, basicamente, escolha um dos temas para fazer um esboço de um projeto de pesquisa. Precisa ser um projeto inovador? Não, pode ser um projeto que vocês se identifiquem. Ó, eu entrei em automação porque eu quero automatizar minha casa. Beleza, você já tem um projeto mais ou menos aí em mente. Não, eu entrei em automação porque eu quero saber como é que funciona uma linha produtiva na indústria. Beleza também, né? É um processo, um processo de aprendizagem, né? Então, vocês vão escolher uma área que você se identifica mais. Só que ele coloca aqui, ó, você pode escolher com outro tema que você fará uma redação de 20 a 25 linhas a ser realizadas presencialmente. Então, no presencial, eu já organizei um professor presencial, né? Então, presencial, as atividades serão focadas lá no presencial. No EAD, qual que vai ser a nossa a atividade, né, de entrega? Eu vou mutar aqui, mas qualquer dúvida pode reabrir o microfone. Qual que vai ser a nossa atividade? Então, a gente vai ter um tema do projeto de pesquisa. O tema vocês que vão escolher, né? Vai ser aí do ramo que você quer trabalhar futuramente. Ramo industrial, ramo residencial, não tem problema. E vamos elaborar um projeto de pesquisa. Esse projeto de pesquisa vai ser bem simples. Lembrando que na última aula, eu até mostrei para vocês aqui, ó, 2 projetos de pesquisa que eu desenvolvi, né? Só que eu falei para vocês também, ó, isso aqui são 2 artigos postados, né, em congressos, né, de renome aí nacional, mas vocês não vão precisar ter um nível de complexidade. Opa, a internet oscilou aqui, mas eu já voltei, tá? Tive que validar novamente a internet do sistema, mas no geral, né? Eu estava explicando a situação de aprendizagem 3, né? Então, o que que vocês vão ter que desenvolver? Vocês vão ter que desenvolver um esboço de um artigo, né? Só para vocês aprenderem a formatação, utilizarem o Word para fazer relatórios, identificar as problemáticas, né? Nada muito complexo, né? Então, até na última aula, eu até sugeri para vocês, ó, pessoal, vocês vão pegar um tema, colocar lá no ChatGPT para desenvolver uma introdução sobre esse tema, vão copiar aquilo que foi desenvolvido lá e colar aqui, só para vocês aprenderem mais ou menos como é que é a formatação de um artigo, tá? Aqui na plataforma, o que que ele fala? Ele fala que vocês vão realizar um projeto de pesquisa que não é difícil. Vocês vão encontrar modelos na internet, né? Que são os artigos, né? Que vocês vão encontrar. Aqui uma ajudinha, né? Você pode acessar um site que se chama Google Scholar, que é justamente um Google acadêmico, né? Vocês agora são estudantes, né? Voltaram aí à ativa ou alguns aí estão subsequentes, né? Depois de terminar o ensino médio, se tornaram, né? Novamente estudantes. Então vocês precisam desenvolver pesquisas, né? Sobre as áreas que vocês querem atuar. O foco dessa UC é justamente virar essa chave. Então, antes eu não tinha que fazer nenhuma pesquisa acadêmica e agora eu vou ter que fazer uma pesquisa acadêmica. Eu tenho que saber como é que eu pesquiso uma área, né, de atuação. Então, vamos supor aqui que eu queira, né, pesquisar sobre automação residencial. Opa, deixa eu entrar aqui novamente. Eu quero pesquisar sobre automação
residencial, utilizando Arduino, que é bem simples. Quando eu aperto Enter aqui, ele vai me gerar vários artigos, né, relacionados à automação residencial. Né? Se eu tiver curiosidade sobre algum, ó, gostei desse aqui, Casa Inteligente, Sistema de Automação Residencial. Clico em cima dele, ele vai abrir um PDF de alguma universidade ou de algum congresso falando sobre automação utilizando o Arduino, né? Então aqui eu vou ter todas as informações de uma dissertação, de uma monografia, de um TCC, né? Ou um trabalho acadêmico, onde ele vai mostrar aqui como que a gente pode fazer automações utilizando Arduino, tá? Então aqui a gente tem a parte de introdução, né? Que é a introdução de um artigo. Você vai explicar o que você vai, qual que foi o intuito, né? Como que surgiu a sua ideia, né? Por que que essa ideia vai ser o projeto de uma pesquisa, né? Então, esse projeto, ele tem que ter um embasamento teórico, né? Não dá para você inventar uma coisa assim aleatória. Você tem que ter um embasamento para desenvolver uma pesquisa. Ele mostra a introdução, né? Qual que é o objetivo, né? O objetivo é compreender o funcionamento de automação residencial de baixo custo, tendo em vista que o Arduino, né, é um equipamento de um microcontrolador de baixo custo. Então, é um exemplo, né? Aqui, ó, ele usa cooler, ele usa alguns sensores, né, sensor de presença, ele usa um servomotor para fazer o controle de alguma parte residencial, tá? Então, aqui a gente tem um Arduino. Ah, professor, eu não gosto de automação residencial, não, eu gosto de automação industrial. Beleza. Vem aqui, ó, pesquisa sobre automação industrial. Automação industrial de baixo custo utilizando Arduino. Vou clicar aqui, ó. Esse aqui é um projeto de TCC. Aí eu vou procurar onde que está o PDF. Ó, o PDF está aqui embaixo. Então é uma monografia, é um TCC, né? Lá da de um rapaz que cursou engenharia de controle e automação. Esse aqui é o tema, né? E aqui embaixo é o projeto dele, tá? Então aqui o que que ele tem, o que que ele está desenvolvendo? Aqui tem a introdução, né? Ele fala que a automação, ela ganhou ênfase aí atualmente, né, com a acessibilidade dos equipamentos. Ele fala um pouco sobre domótica, que é a utilização de automação na área doméstica, né? Então ele tem esse nome de domótica. Ele explica aqui um pouco da parte de comunicação, né? Explica como é que ele fez o desenvolvimento do trabalho dele. Então, é isso que é fazer pesquisas acadêmicas. Você entra aqui e desenvolve a sua pesquisa. Ah, professor, eu não quero saber de automação mais não. Agora eu quero saber de, sei lá, geração solar. Geração solar fotovoltaica. Beleza. Pesquisa aqui. Vai ter vários conteúdos que você pode estudar sobre algum assunto, tá? Então, é isso que é uma pesquisa acadêmica, tá? Então, a terceira atividade é justamente vocês pegarem essas manhas, né, de ter um tema, descobrir um tema e estudarem em cima daquele tema, tá? Então, aqui, ó, eu quero estudar sobre energia fotovoltaica. Vou abrir aqui. Posso pegar aqui também, ó, tem os filtros, né? Posso pegar aqui só de 2023 ou desde 2023. Posso pegar de 2022, 2019. Tem vários filtros que você pode aplicar, tá? Então, caso você queira só os estudos atuais, né? Que foram publicados em 2023. Pronto, tá aqui o estudo mais atual, tá? E isso, para que eu estou utilizando isso? É justamente porque você aprender a pesquisar conteúdos de automação ou da sua área, né, vai te ajudar ao longo do curso, né? Tem muitas UCs que se eu pesquisar aqui, ó, UC de desenvolvimento de sistemas automatizados. Então, vai ter uma UC sua que tem essa nomenclatura. E dentro da UC, você pode utilizar um desses artigos para ver a aplicação dos conceitos que vocês estão aprendendo. Então, aqui, ó. Aqui é o desenvolvimento de controles automáticos de estufas agrícolas. Então, quando vocês forem estudar lá os microcontroladores, você fala, ó, esse aqui, então eu posso aplicar esse microcontrolador aqui para alimentar meu cachorro, para fazer uma horta automatizada, né? O curso de vocês é justamente focado
nisso, né? Então é por isso que a gente insiste tanto em que vocês aprendam, né, a fazer essas pesquisas. Beleza. Então a gente agora já sabe pesquisar, né? Eu sei que eu tenho aqui, ó, o Google Scholar. Posso entrar aqui, ó, na primeira opção e eu tenho o Google Acadêmico, onde eu encontro vários TCCs, vários artigos sobre alguma área que eu estou pesquisando, tá? Beleza. Depois que a gente está aqui, nós vamos voltar lá para a plataforma. Então, ele te mostra, né? Eu já mostrei vários exemplos, só que aqui ele também te mostra, ó, feito isso, vocês encontrarão diversos artigos voltados à área de atuação de vocês, que é a parte de automação. E aqui ele mostra, né? Por exemplo, se eu pesquisar automação industrial PLC, né? PLC é um equipamento que vocês vão estudar bastante, tá? Que são os controladores lógicos programáveis, né? Esse aqui ele está na nomenclatura em inglês, mas se fosse para o português, né? O mais convencional que a gente chama aí é o CLP, né? Quando você pesquisa por esse título lá no Google Scholar, né? Que é essa plataforma de estudos acadêmicos, você encontra aí, ó, alguns exemplos. Olha, esse exemplo aqui é um PDF de um artigo, né, ou de um TCC, projeto de fim de curso, que ele fala sobre automação industrial, sistemas informatizados de gestão de produção de fundição de mercado. Então, aí ele tem a introdução, normalmente ele tem a metodologia ou a forma com que ele desenvolveu o artigo. Temos aqui as visões gerais, números. Temos aqui algumas tabelas, né, que auxiliam e dão peso, né, para a qualidade desse artigo, tá? Então é um dos exemplos, né? Temos os dados, né, que ele coletou. É igual eu falei na semana passada. Um artigo você não faz da noite para o dia, e nem em uma semana, e nem em 15 dias. Artigos você tem que estudar, fazer testes, né? Aprimorar os seus testes para desenvolver um artigo que vai ser aceito. O que eu preciso que vocês façam? Não é se desgastar com o desenvolvimento de artigos, porque ainda nem tem um embasamento teórico para desenvolverem esses artigos, né? A gente está na primeira unidade curricular. Lá no final do curso, vocês vão ter embasamentos teóricos. E quando você tem um artigo, né? Você tem lá no seu currículo que você fez um artigo sobre automação industrial. Isso vai facilitar com que vocês consigam empregos na área, tá? Então, inclusive, uma sugestão, né? Isso aqui, ela é quase como se fosse uma experiência profissional, né? Quando você vê que tem um artigo naquela área, você se torna, né, um especialista naquela área, né? Então, é até uma sugestão para que vocês desenvolvam artigos mais para frente, né? Mas, no primeiro momento, o que eu quero que vocês aprendam? Como que é um layout, né? Como é que é um template de artigo. Simples assim. Essa é a nossa terceira atividade, tá? Então, beleza. Tem um exemplo aqui, tem mais outro exemplo, né? Os 10 maiores desafios. Esse aqui, ó, ele foi um artigo publicado no Congresso de Pesquisa e Inovação da Rede Norte e Nordeste de Educação Tecnológica. Então, ele explica, né, o que ele desenvolveu, quais que são os 10 maiores desafios da automação. E são informações importantes, né? Se a gente tem um desafio, a gente tem a oportunidade de resolver esses desafios. E são ramos, né, que você pode tomar a partir do momento que você sabe quais os desafios no mercado, né? Então é importante que você sempre leia os artigos, leia artigos, né, em si. Um dos exemplos, né, que eu ia mostrar também hoje é justamente os artigos que eu desenvolvi, né? Tenho 3 artigos publicados, mas eu só vou mostrar 2 aqui. Um artigo foi o desenvolvimento de um protótipo para aferição diária de medidores de tensão, corrente e resistência. Da onde eu tirei, né, esse artigo? Quando eu desenvolvi esse artigo, eu estava trabalhando como técnico em eletrotécnica. Esse artigo aqui, ele é um artigo que foi tirado de um TCC, né? Quando eu fui lá formar em engenharia de controle e automação, eu fiz um TCC e era sobre esse tema, né? Por que que eu fiz? Eu encontrei uma problemática. Eu estava lá trabalhando, né, como técnico em calibração, aí chegou a Enel, sei lá, 200
multímetros para mim calibrar. Aí você tem que calibrar todas as faixas. Aí eu falei, nossa, fazer isso na mão, ficar conectando cada um por vez, não dá certo. Aí, baseado nessas informações, né, que eu teria muita dificuldade, demoraria muito tempo, eu quis criar uma bancada que calibrava 10 multímetros no mesmo instante, de uma vez só. Em vez de ficar calibrando um, aí demora, sei lá, 2 horas para você calibrar um. Aí o que eu quis fazer? Ó, vou fazer uma bancada aqui que só digita o valor aqui, ela consegue setar, né, as voltagens para mim fazer a calibração. Então, normalmente você vai fazer um projeto de pesquisa daquilo que você gosta, da área que você trabalha, né? E para algum fim, né? Esse artigo ele foi desenvolvido puramente para se formar no curso de graduação, né? E o de vocês que vocês vão fazer de forma muito mais simples, né? Não precisa de imagem, não precisa de nada, é só o do formato mesmo. Vai ser somente para serem alcançarem, né, a aprovação. Então aqui, ó, a gente tinha vários componentes eletrônicos. Ele foi feito com pique, com vários relés térmicos, né? Uma resistência, um variac. Então, artigo é uma forma de você apresentar um conteúdo que você criou para outras pessoas, tá? E isso sempre em uma área que você se sente confortável. Temos, eu ia mostrar outra aqui também, ó. Tem outro artigo aqui que é já sobre automação de uma estufa, tá? Então, esse aqui, ó, foi bem semelhante àquele que a gente pesquisou. Foi automação de uma estufa. Isso aqui foi publicado lá na Universidade Federal de Uberlândia. A gente utilizou um ESP32, que é como se fosse um Arduino, só que ele já tem módulo Wi-Fi. Todos esses termos, né, módulo Wi-Fi, Arduino, são termos que vocês vão estudar durante o curso, né? Então, o que foi desenvolvido? Foi desenvolvido uma plataforma que ela conseguia fazer o controle de uma estufa. O curso de vocês, né? Lá no final do curso, a minha vontade é que vocês já saibam fazer algumas programações, programar o Arduino, fazer comunicação com a rede, né? A fim de vocês desenvolverem sistemas assim, né? Então, é basicamente assim que você desenvolve. Beleza. Então, vocês já aprenderam, né? Teoricamente, já aprenderam como que você pesquisa um artigo, né? E como vocês pesquisam projetos de pesquisa. Vamos lá para a nossa atividade, então. Aqui ele parabeniza, né, por você chegar até essa etapa. Então, na teoria, você já fez a atividade 1 e a atividade 2, que são as atividades que eu expliquei na última aula. Você entrou aqui, beleza. Então, nessa situação de aprendizagem, o que você vai ter que desenvolver? Então, você vai ter que desenvolver um projeto de pesquisa, bem simples. Então, aqui você vai enviar seu projeto de pesquisa. O que é esse projeto de pesquisa? Como é que você vai desenvolver? Você vai pegar aqui, abrir um Word, né? Um Word convencional. Deixa eu abrir aqui o Word. Lembrando que quem não tem o Word, é só fazer a conta do Hotmail ou Outlook que vocês conseguem acessar o Word online, tá? Então, tem essas duas opções e gratuito. Então, aqui eu tenho o Word, beleza. Abri meu Word aqui, ó, abri uma folha branca. Agora, eu vou desenvolver um projeto de pesquisa. Como que eu desenvolvo um projeto de pesquisa? Primeira coisa que eu coloco, o nome da faculdade, da faculdade não, né? Da instituição de ensino. Então, você vai colocar lá, Senai, Dr. Celso Charuri. Pronto. Agora, e essa unidade curricular, ela tem esse intuito também, de ensinar vocês a mexer no Excel, ó, no Word. Copio, coloco aqui em letra negrito, né, em negrito, aumento um pouquinho, centralizo. Beleza. Agora eu vou dar o título para o meu artigo. Ah, professor, eu gosto de indústria. Então eu vou pesquisar aqui, ó. Eu posso até utilizar o ChatGPT, ó, para me ajudar, tá? Então, o ChatGPT, pessoal, não é uma ferramenta de regresso, não. Isso aqui é uma ferramenta que vocês têm para auxiliar vocês com relação aos estudos, né? Então, você pode pesquisar, professor, eu quero saber aqui quais são as tendências, né, para o sistema, para automação. Então, tendências para automação industrial.
Então, são ferramentas. Então, você pode conversar com ele. Ó, então, ele fala, ó, quais são as tendências atuais? Então, integração com o sistema IoT, que é a internet das coisas, utilizar a inteligência artificial, né, na automação. Agora, se eu colocar assim, ó, e na indústria? Oh, esse aqui eu já falo, né, industrial. E em residências Você vai conversando com ele, ó. Integração de assistente de voz, que é um tipo de automação. Sistema de segurança inteligente, que é o sistema CFTV, né? Que você pode utilizar. Gestão de ambientes climatizados, você pode ter um controle dessa gestão. Entretenimento e áudio residencial, que também entra na parte de automação. Então, essa é uma ferramenta igual todas as outras. O Word é uma ferramenta, Excel é uma ferramenta, o Google é uma ferramenta, né? Isso aqui é uma ferramenta que vocês podem utilizar durante o curso de vocês, não tem problema. Então, professor, eu quero, vai ser relacionado à parte, me dê um tema de projeto de pesquisa, aí você vai colocar aqui sobre, vamos supor que você vai colocar duas áreas que você gosta. Eu vou colocar duas áreas que eu gosto, que vamos supor aqui que seja residencial e vamos colocar piscina. Pronto. Vamos ver o que ele vai me dar de opção para me desenvolver um artigo. Aí ele coloca aqui, ó, sustentabilidade e eficiência na gestão de piscinas. Não, me dê mais opção. Me dê mais opções. Aí eu quero mais opções de projeto de pesquisa. Aí ele vai escrever algumas opções, ó. Aí eu vou ler aqui as opções, vou ler o descritivo. O que esse projeto aqui faz? Ó, tecnologia e automação para manutenção e monitoramento de piscinas residenciais. Então, gostei desse aqui. Muito provavelmente eu vou fazer lá um sistema que verifica o pH da água, a quantidade de alumínio que eu tenho que jogar, né? Então, gostei desse aqui. Eu vou fazer um projeto desse aqui, né? Isso aí, cada um vai fazer o que achar melhor, né? Beleza, gostei desse aqui. O que eu vou fazer aqui? Ó, vou entrar aqui, colocar aqui o meu título. Pronto. Aqui eu tô colocando minha capa. O que eu posso colocar aqui no meio? Ó, aqui no meio eu vou colocar meu nome, Leonardo Alves Messias. Beleza, tá? Então, e aqui no final? Normalmente a gente coloca a data, tá? Então, você coloca lá, Goiânia, né? Aparecida de Goiânia. Aí você coloca a data. 9/2023. Pronto. Então, isso aqui é bem próximo a um projeto de pesquisa. E hoje, né, a gente já vai tocar nesse assunto e na próxima aula eu vou continuar desenvolvendo um artigo, né, com vocês. A gente já fez a primeira atividade, já fizemos a segunda, agora a gente está desenvolvendo a terceira. Na próxima aula a gente vai continuar desenvolvendo, mas é mais ou menos nessa pegada aqui, tá? Pronto, desenvolvi aqui, colocar um pouquinho menor, beleza, tirar meu nome, não colocar menor. Todos esses passos eu vou ensinar vocês, tá? Então, pegue aí, abre o computador e vai fazendo junto comigo, que fica muito mais fácil. Tanto é que você pode entrar lá no ChatGPT, colocar ali, ao invés de piscina e automação, você pode colocar lá, sei lá, caixa d'água e automação, né? Que tem que ser correlata com a sua área. Beleza, professor. Fiz essa primeira parte. O que eu faço depois? Depois você tem o sumário, né? Mas no nosso caso, como a gente está fazendo um projeto mais simplificado, o que você pode colocar? Você pode colocar aqui, ó, a introdução, né? O que eu vou fazer na introdução? Na introdução, eu posso pegar esse projeto aqui, ó, e colocar aqui, ó. Faça uma introdução para artigo. Pronto. Eu estou te ensinando, não é a fazer pesquisas muito complexas. Eu estou te ensinando como é que você pode desenvolver, né, formatar um artigo. No final dessas atividades, você vai ter algo bem próximo ao que seria um artigo. Ó, eu nem li, né? O ideal é que vocês leiam, né? Vejam se é o ideal, é o que você estava esperando. Se não for o que você está esperando, você dá outro comando, ó. Insira mais sobre pH no texto. Pronto. Aí ele vai te gerar outra introdução falando um pouco mais sobre o pH da água, né?
Aí, aqui, ó, ele gerou, aí ele focou mais em pH, que seria, né, mais ou menos a área que eu quero atuar. Copio, colo aqui, né? Ah, professor, ficou muito grande. O que que eu posso fazer? Aí eu vou selecionar, tiro o negrito, coloco ele ali no tamanho 12, justifico o texto, né, para ficar bonitinho. Tiro aqui as distâncias, né, entre as linhas. Coloco aqui uma distância do primeiro parágrafo, nos parágrafos, né? Vou fazendo essa formatação. Beleza, ó, professor, já terminei minha introdução. Tá ótimo minha introdução. Se eu quiser colocar uma imagem, posso colocar? Pode. Você vem aqui e coloca, ó, medidor de pH em piscina. Pronto. Vim aqui, colocar aqui, ó, na piscina. Vamos ver se tem alguém já com a mão fazendo a medição. Ó, gostei dessa imagem aqui. Vou colocar ela. Não, tem que ser sem a marca. Vamos fazer aqui, ó. Gostei dessa imagem. Vou copiar ela. Vou colocar ela aqui, ó, para colaborar, né, com o meu texto. Centralizo. Se eu quiser, né, o ideal é que eu sempre coloque uma fonte, tá? Então, deixa eu tirar essa parte aqui do texto para ficar tudo mais organizado. Vou colocar aqui, ó, a fonte. Qual que é a fonte da minha pesquisa? Aí eu posso entrar lá no site, né, e colocar, sei lá, eu posso colocar só o link, né, que é a minha fonte de pesquisa. Pronto, tá? Simples assim. Terminei minha introdução, né? Agora eu posso ir lá no segundo item. Segundo item eu vou desenvolver aqui meu conteúdo, né? Que seria minha metodologia, né? Que é como que eu desenvolvi esse artigo. Como que eu consigo copiar essa formatação? Então, seleciono a formatação que eu quero, posso vir aqui em pincel de formatação e passar aqui, ó. Aí ele vai formatar do mesmo jeito que está aqui. Ah, professor, eu não quero mexer com isso, não. Eu vou pegar aqui, ó, introdução, eu sei que é calibre 18. Aí eu venho, seleciono, coloco aqui calibre 18. Pronto, metodologia. Agora eu vou desenvolver minha metodologia. Vem aqui, ó, no ChatGPT, tá? Lembrando que é uma ferramenta que a gente pode utilizar. Ó, metodologia, desenvolver, ó, desenvolver uma metodologia para meu projeto de pesquisa. Muito provavelmente ele vai colocar alguns passos, né, para que você consiga realizar esse projeto. Aí ele colocou ó, os passos. Primeira coisa, você tem que fazer uma revisão bibliográfica, né, ler alguns artigos sobre isso. Ah, professor, não gostei não. Ele colocou tudo em itens, ficou muito confuso, só uma linha. Eu quero um texto mais corrido. Então você coloca aqui, ó, reescrever em forma de texto descritivo, né? Não em forma desses tópicos. Vamos ver se ele vai fazer para mim. Ó, claro, vamos transformar essa metodologia em um texto mais corrido, né? Pronto, ó, ele está escrevendo uma metodologia. Aí você vai ler essa metodologia, ver se ela atende ali às suas expectativas, né? Lembrando que até então, né, vocês não teriam tanto conhecimento técnico. Então, assim, é só para formalizar, né, formatar esse texto. Então, você vem aqui, ó, ah, professor, eu gostei desse tamanho aqui. Posso selecionar um pedaço dele, pincel e coloco aqui. Pronto. Vem fazendo aqui, ó, formatando, né? Seleciono tudo, justifico o texto, né? Faço isso aqui, né? Coloco aqui todos um parágrafo. Pronto, terminei minha metodologia. E a gente está desenvolvendo aqui um projeto de pesquisa, né? Sobre uma área qualquer. Lembrando que essa área foi a que eu pesquisei, mas vocês podem desenvolver da área que você tem mais aptidão, tá? Você tem mais interesse de executar lá no final do curso. Lembrando que não precisa ser um profissional da área para entender sobre. Eu nem entendo sobre pH, né? Eu sei o básico sobre isso aqui. Então, é um objetivo. Não, quando eu terminar o curso, eu quero trabalhar, montar um sistema de verificação de pH que manda ali uma notificação para o celular, falando quanto de cada componente que eu tenho que colocar na piscina. Beleza, é só uma perspectiva de futuro. Tá? Então, aqui é uma introdução, né? Segunda-feira a gente vai dar continuidade. Finalizando metodologia, a gente vai fazer aqui só um desenvolvimento qualquer e uma conclusão. Pronto, acabou.
né? Sem muito segredo. E aí, essa aqui é o seu projeto de pesquisa da terceira atividade, tá? Alguma dúvida por enquanto? Com relação às aulas, aí é um pouco mais complicado, né? Porque já é, acho que o contrato é só uma aula mesmo semanal. Aí teria que reorganizar. O Luthier tá aí, ele pode até nos ajudar, mas eu imagino que não tenha essas possibilidades, tá? Deixa eu finalizar aqui. Pessoal, ficou alguma dúvida na primeira, na segunda ou na terceira atividade? Por enquanto, né? Lembrando que a gente ainda não finalizou a terceira, é só um apanhado geral, né, para a gente começar a fazer essa introdução ao projeto de pesquisa. Professor, você já tem a lista aí de quem já conseguiu enviar as 2 atividades iniciais? Só para ver se as minhas já constaram aí. Tenho. Deixa eu só. Eu vou parar de transmitir aqui, porque acaba que aparece os alunos, às vezes alguém acha ruim, aí eu só te confirmo aqui pelo áudio mesmo. Tá? Parando a gravação aqui e parar de